Pessoal, Diniz, eu vou me apresentar um pouco aqui, né? Falar sobre esse perfil Mr. Welding que eu criei. Primeiramente, me chamo Lucas Landrin. Muita gente não me conhecia, só conhecia o Mr. Welding, até porque de início eu ainda não estava aparecendo tanto, mas de início eu queria criar esse perfil, né? Um perfil profissional, né? Eu queria separar um pouco do meu perfil pessoal. Então é mais para a gente estar divulgando alguns assuntos sobre a área, né, passando sempre conteúdo. Como muitos me conhecem, eu era professor do Senai e durante 8 anos eu adquiri muito conhecimento, né, participei de vários eventos, competições, e que eu quero passar um pouco desse conhecimento para as pessoas que de repente venham acompanhar meu nosso perfil. Então a intenção é de trazer conteúdo na área de soldagem, né, na área metalúrgica, né. Diariamente eu vou tentar estar postando alguns vídeos para a gente estar sempre interagindo com o pessoal e trazer o melhor conteúdo possível, tá? Eu queria, pessoal, gostaria eu acho que o Eros já entrou aí na sala, eu vou convidar ele aqui, né, para a gente poder bater um papo legal, papo cabeça sobre a área. Só um minuto. Só um minuto. Tá aparecendo o perfil do Eros aqui, mas não tá aparecendo o dono da Nesp. Acho que ele não está. Pessoal da F Metal aí, um alô aí pra galera. O Eros, você está na sala? Não estou conseguindo visualizar ele aqui. Eros, eu peço que você entre na sala pelo perfil da NESPR, para mim poder adicionar você à sala. Pronto, show. E aí, Lucas? Opa! Eu não estou conseguindo ver você, só um minuto, eu acho que é a internet. Pronto, show de bola. Positivo. E aí, Eros, tudo bom, né, cara? Tudo ótimo. Então, né, o Eros, eu decidi chamar o Eros, né, para participar dessa live. Eros, ele participou de alguns momentos da minha trajetória, né, de início, quando eu ainda era aluno do Senai, e sempre que eu precisava de alguma ajuda, algum apoio, era um cara que eu podia estar sempre contando, porque ele tem um conhecimento na área muito amplo. E admiro muito o trabalho dele e, de certa forma, me espelho muito no seu trabalho, Eros. Obrigado. Então, decidi chamar ele. O Eros, ele é consultor, né, instrutor de soldagem também, né, inspetor de soldagem nível 1. E, atualmente, ele tem... Já faz quanto tempo, Eros, sua empresa? A minha empresa já tem... A NESPR, com ela, Isso. vai fazer uns 10 anos já. Tempo pra caramba. Pra caramba. Espero bastante chegar a esse ponto, os 10 anos, cara, também. Com certeza, Eu também sou proprietário da Metal Quality, né? Então, é um caminho longo aí até chegar aos 10 anos. Então, assim, Eros, como falei, né? Admiro muito o seu trabalho e queria também já aproveitar para agradecer a oportunidade de estar participando dessa live com a gente. E eu queria que, antes mesmo de eu estar ali apresentando, você falasse um pouco sobre você, né? Falei já um pouco aqui, mas eu queria escutar um pouquinho da sua história. Quem é o Eros, o que você faz. A live é toda sua. Então, Lucas, atualmente eu sou inspetor, né? Sou inspetor de solda há mais de 10 anos qualificado pela FBTS. E fui técnico de algumas multinacionais com equipamentos de solda aí pelo Brasil, né? Apresentando máquinas e marcas do qual eu trabalhei. E Isso, inclusive,
Inclusive, eu conheci você através da Tchê, né? Na época você era técnico da Tchê. Exatamente. Isso aí. E esse grupo italiano, infelizmente, hoje ele não se encontra mais aqui no Brasil, né? Ele só voltou para o território de origem, né? Está na Europa só. E hoje só trabalhando através de distribuidores aqui. Mas, enfim, se eu for falar de toda a trajetória da solda, a gente vai acabar falando essa live inteira só da nossa história, né? É verdade. Mas o mais bacana de tudo é que, ao longo da trajetória dessa jornada da minha vida, eu conheci muitas pessoas que, como você foi um deles, eu vi crescer, né? Crescer não só como pessoa, mas como profissional. E é um privilégio eu estar aqui falando pela primeira vez. Eu estou igual caseirinho, como a galera fala, bem caseirinho, sem auxílio de ninguém, fazendo essa live aí com você. E para mim é muito importante fazer parte dessa sua jornada. Eu acredito que você vai ter muito sucesso. E a gente vai falar do processo GMAW num dia especial, né? Dia do soldador, né? Exatamente. Cara, que data, né? Eu lembro que você até me falou, Lucas, dia do soldador tem que ser eu acho que a gente pode jogar para essa data. Só que eu estava com a viagem marcada e a viagem acabou mudando a data. Eu digo, não, Eros, então vamos jogar para essa data, que é um dia especial para todos nós, né? Exatamente. Então, acabou casando. Então, eu vou falar também um pouco sobre mim, né? Me chamo Lucas Landrini. Eu, como muitos me conhecem, muita gente me conhece Lucas do Senai. Atualmente não estou mais no Senai, saí do Senai e montei minha empresa, a Metal Quality. Mas eu passei 8 anos trabalhando naquela instituição. Na verdade, eu entrei lá com 16 anos e saí com 30. Então eu sou um rato de laboratório. Então, praticamente, minha vida foi dentro do Senai e agora fui jogado para o mundo para tentar fazer minha vida fora, né? Então, assim, trabalhei um bom tempo dentro daquela instituição, né? Fui, em 2010, considerado campeão nacional e das Américas na Olimpíada do Conhecimento, que aconteceu no Rio de Janeiro. E em 2011 eu lembro que a gente estava, né, treinando para o desempate e as máquinas que a gente ia fazer o desempate eram máquinas da Tchê. E naquela época foi quando a gente teve um contato bom. Eu lembro muitas dicas que você me deu na época, que eu guardo até hoje, né, inclusive. E consegui, né, passar da etapa nacional, ganhei para o segundo lugar, né, fizemos desempate e consegui representar o Brasil em Londres, na Inglaterra, em 2011. Então, de 2011 para cá, eu passei a trabalhar no Senai, treinando novos alunos, né? Então, em 2013, a gente treinou o Rafael Anderson, que levamos ele para a Alemanha. Em 2015, né, na Alemanha, eu fui bronze em Londres, foi a primeira medalha para o meu estado, né, para a minha cidade. Então, treinamos o Rafael, a gente conseguiu a medalha de prata na Alemanha, né, batemos na trave. Rafael, que era um competidor espetacular, hoje trabalha fora também. E treinamos o Jack Ellis em 2015, né? Isso a gente tinha o Jack Ellis, inclusive, você encontrou numa feira na FEIMAF lá em São Paulo, né? A gente estava no stand da Lincoln, a gente fez um simulado completo lá. E o Jack Ellison foi o nosso grande prêmio, né? Que a gente vinha de um bronze, uma prata, um ouro, e conseguimos vinha de um bronze, uma prata, e conseguimos o ouro com o Jack Ellison, né? Então, naquela época foi muita festa não só para mim, mas para toda a equipe, porque minha equipe era formada, era eu, Max Wendel, que foi o primeiro competidor do Japão em 2007, e tinha o Rafael Anderson e tinha o Rafael Anderson de 2012, que foi da Alemanha, 2013. Então nós três formamos uma equipe para treinar o Jack Ellison, né? Que hoje o Jack Ellison, ele está morando fora, foi para os Emirados. A galera lá contratou ele para ele treinar novos alunos, como a gente fazia aqui no Brasil. Então, assim, a história, né, de campeões, conseguimos levar a bandeira do Brasil ao topo, né, o lugar mais alto do pódio. E cara, isso me fez, sabe, eu atingi todos os meus sonhos dentro do Senai. Só que chega um momento que a gente acaba, eu acho que aqui deu, a gente precisa buscar, né, bater as asas e buscar novos rumos. São caminhos diferentes só, né? Exatamente. Aí, assim, empreender é um desafio. Você que é empreendedor sabe disso. Todo dia a gente tem um desafio diferente. Todo dia
né? E eu estou me amarrando bastante, já tinha muita vontade disso, né? E eu acabei, né, abrindo a Metal Quality, que é uma empresa que a gente trabalha com toda a parte de retífica, de cabeçotes, e trabalhamos com fabricação de peças assim, em geral, estruturas metálicas, desde galpão a estruturas de alumínio, inox. Recebemos muitas peças para fazer reparo de alumínio. Somos pequenos, né, mas ainda é uma empresa com que muita tem tudo para qualidade. ganhar. Exatamente. Minha equipe é uma equipe nova, mas é uma equipe toda técnica, né? Tem muitos técnicos em soldagem comigo. E eu trago isso do Senai, né? Eu quero uma equipe também qualificada para trabalhar comigo. E é isso, cara. Eros, eu acho que você tem algo mais a falar sobre a sua história? Acho que a gente pode ir para o assunto, né? Eu acho que a gente já pode ir direto no assunto, porque está todo mundo ansioso querendo saber quais são as narrativas novas que a gente vai falar, né? Exatamente. E assim, o Eros, ele tem muita experiência com práticas de soldagem, como eu também. Todo esse meu tempo de Senai, eu era o cara que eu dava aula prática, que eu ia lá, dava demonstração, seja no processo TIG, MIG, MAG, arame tubular, eletrodo, TIG, alumínio, inox. Então, assim, a gente estava direto no chão de fábrica, digamos assim, não é aquele professor que fica só dentro de sala. Então, eu vejo que você é desse jeito, eu até admiro, porque normalmente inspetores de solda não faz o que você faz, que vai para dentro da fábrica, dá treinamento. A grande maioria quer ficar ali só por trás, só coordenando. E eu admiro, porque você faz os dois papéis, né? Exato. Que é algo que... É porque eu vejo que você também gosta da prática. Mas é isso. Então, assim, para começar, Eros, eu queria só que você falasse um pouco sobre o processo de GMAW, né? O processo de GMAW, que é um Gas Metal Arc Welding, que muita gente não conhece esse termo, né? E principalmente existe um problema com a terminologia MIG-MAG, né? Então eu queria que você explicasse o que é o MIG-MAG, né? Qual é o processo, o que realmente esse processo ele faz durante a prática. Então, o GMAW ele foi dividido em MIG-MAG. Se você ler as histórias do processo da evolução, a primeira tentativa que tentaram fazer com soldagem foi com gás inerte, e por isso o nome MIG, né? Que é o metal inerte gás. Exatamente. E aí, esse argônio, ele é muito usual em algumas práticas que são materiais não ferrosos, né? E se você aplicar o próprio argônio para soldar o aço carbono, ele até solda, mas a qualidade dele não era a qualidade mecânica que realmente eles precisavam. Aí foi você perde a estabilidade do aço, né? Exatamente. Aí foi introduzido o gás ativo, por isso nós temos o metal ativo gás, né? Que são Exatamente. Gases que reagem junto com a solda. Então significa que se você trabalhar com gás ativo, vulgarmente falando, você está soldando no processo MAG, né? O aço carbono. E se você está trabalhando com gás inerte como o argônio puro, você estaria soldando, por exemplo, um alumínio, que é uma das minhas preferidas. Eu adoro soldar alumínio. Verdade. Na verdade, quem tem a experiência de soldar alumínio, meio que se apaixona, porque realmente, até pela beleza do processo, né? Fica muito bonito um acabamento no processo de soldagem, seja na MIG, na TIG, são acabamentos que ficam muito bonitos. Exatamente. Precisa dominar todo o processo, né? Porque a gente entrando nesse mais a profundo, você vê que a história ela foi realmente criando evoluções de gases, né? Então, mesmo no processo MIG, a gente tem a mistura de gases como o argônio e o hélio, que dão diferentes trabalhos para a gente na soldagem do alumínio ou materiais em cobre. Por exemplo, eu já tive muita experiência em soldar cobre puro. E soldar cobre puro no processo MIG é muito bacana. Só que são poucas as pessoas que tiveram essa experiência, porque o cobre já é um material difícil de ser soldado. É verdade. Ainda mais no processo arame. Eu já treinei algumas empresas que nós tiramos a técnica de soldagem a gás, de óxido, né? E hoje a gente faz tudo processo a arco com processo MIG. E aí Legal. Existe um desafio, que o desafio é você trabalhar só com argônio puro. Você até consegue soldar, mas às vezes não dá a penetração, a fusão essencial que você quer. Então tem que pré-aquecer o material. E se você
usar de técnicas de soldagem, você consegue aplicar mesmo com argônio puro, sem a presença do hélio, que ia te ajudar melhor nesse processo, né? A fazer boa soldagem. Eu lembro até hoje, contar uma história meio rápida, que esse cliente, ele chamou vários fabricantes. Então, assim, foi fabricante X, Y e tal. E aí eles viram eu apresentando como era para ser feita a solução. Sim. Aí veio uma bancada, uma comitiva lá na empresa, e eu soldei o material de cobre, que era uma espessura de... A mais fina dava 12 milímetros, né? Mas tinha espessuras bem mais espessas. E eu soldei a peça assim em questão de minutos, só com argônio puro. Aí os outros fabricantes foram tentar fazer. Os caras nem conseguiam soldar. E aí os caras acabaram comprando a máquina, mas não porque a máquina desempenhou todo o trabalho, é porque eu dominava todo o assunto, entendeu? Não? E aí consegui fazer a solução muito simples. E aí ele falou, Eros, foi uns 4 fabricantes, cara, nenhum conseguiu soldar do jeito que você soldou, cara. Eu falei, não, mas isso aqui é a mão abençoada, cara. Eros, e aqui, assim, eu não sei na sua região, mas aqui a gente tem um problema com a questão de você conseguir algum gás do tipo o argônio com hélio, o argônio com oxigênio, nitrogênio. Isso, quando você pega esse tipo de mistura, é bem raro e muitas vezes o pessoal não tem. Eu tenho muito problema de conseguir um gás desse tipo e acaba que a gente se rendendo a usar um gás que muitas vezes não é o mais apropriado, né? Como você falou, às vezes até o argônio é possível, mas você não tem uma boa estabilidade. Então, assim, eu não sei como é aí na sua região, se é fácil encontrar esses gases. Normalmente eles são mais caros, não é isso? Como é feito isso aí para vocês conseguirem realmente esses gases? Olha só, como a gente está perto aqui de muitas distribuidoras, né? Então, a gente acaba falando direto com o fabricante, e quando eles falam, é o Eros que está ligando, aí eles já conseguem agilizar um pouco mais rápido o produto, certo? Mas a dificuldade existe, como você falou. Até existe uns equipamentos que são bem bacanas, que são caros para você ter numa empresa, né? Mas que a própria Harris Lincoln, eles têm um aparelho que você faz a dosagem do seu cilindro, de quanto argônio você quer, de quanto CO2 você quer. Então você acaba fazendo a sua mistura, entendeu? Não, para aplicação só o manual, que você né? quer. Exatamente. Não, pode ser no robô, enfim. Mas você que faz a composição ideal, porque for necessário que você acredite que aquele processo, naquela transferência, com aquela aplicação do gás, vai ser a melhor condição. Isso é bem bacana. Porque parece besteira, né, cara? Mas você pegando um argônio ali, introduzindo uma média de 2 a 5% ali de um oxigênio, nitrogênio, aquilo ali já causa um efeito que traz muita melhoria na estabilidade do arco elétrico. E outra coisa, dentro da norma, se eu não me engano é 5.12 isso, de gás, bom, não me lembro agora de cabeça. Tem a questão da pureza também, que influencia, né, a quantidade de PPO, né? Isso. Então, se você comprar um argônio 5.0, eu não sei se você já chegou a trabalhar com argônio 5.0, ele é um argônio que é 5, 6 vezes mais caro que na verdade, tem 4 dígitos. Na verdade, eu nunca trabalhei soldando ele, né? Naqueles equipamentos de metalografia. A gente teve uma época que a gente precisou solicitar lá no Senai e o cara disse, não, mas esse gás ele é um 99,9999. Eu digo, não, é o que eu tenho aqui porque mesmo. Tem um dígito a mais só. É um dígito a mais. Eu digo, não, mas o que eu tenho aqui é esse. Ele disse, não, mas isso aí não é o que eu quero. O que eu quero é... Cara, eu sei que no final das contas o gás era quase R$2.000, enquanto você compra um argônio aqui na região, na época era 200, entendeu? É isso aí. É um gás que a porosidade dele é... Essa é a diferença. Então, para resumir a questão do processo de GMAW, a gente sabe que as transferências de solda, o gás é variável essencial, né? Isso. E o processo Big Mag, a principal diferença é essa aí, Lucas. Não, é verdade. Deixa eu fazer uma nova pergunta aqui para você, cara. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas transferências metálicas que tem hoje no processo Big Mag, né? A gente sabe que hoje... É legal. E hoje isso depende às vezes um pouco de fabricante, uns falam que é RMD, outros é STT. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, né? Esses tipos de transferência para a galera entender essas novas tecnologias que estão chegando e que nos ajudam muito. Com certeza.
toda transferência ela é feita por um fabricante através de uma curva que os técnicos, soldadores, engenheiros acabam desenvolvendo. Então a resposta, ela é basicamente, ela não é mais eletromagnética, e sim é um software, né? E esse software, aí nós temos o STT da Lincoln, que é um de passe raiz, o RMD, que é da Miller. Se for da Cheia, é Pipe Vision, né? Então cada fabricante tem um nome para essa característica dessa curva, que seria um curto-circuito controlado para essa. Mas o mais bacana é que hoje todos os fabricantes eles estão preocupados em desenvolver novas tecnologias de software, mas para aumentar a produtividade. Vamos falar, por exemplo, do Lucas, dono da empresa, que tem uma máquina MIG, ok? E que você precisa soldar 30% a mais de produtividade, e aí você pensa com você fala, puxa, eu vou comprar mais uma máquina de solda. Ok, comprar uma máquina de solda é até fácil. O problema é achar outro Lucas para soldar igual, entendeu? E aí que entra os fabricantes desenvolvendo novos softwares de alta deposição, por exemplo. Então, na própria Cheia, na própria Kemp, Fronius e assim por diante, eles têm softwares que fazem uma taxa de depósito de 30% ou mais no mesmo tipo de transferência elétrica. Por exemplo, estou soldando em spray, um exemplo, e estou soldando lá com uma velocidade de 10 metros por minuto. Quer dizer que eu vou conseguir produzir com um software novo 30% a mais de depósito. Não quer dizer que você não vai trocar a máquina, você vai continuar com o mesmo soldador, com o mesmo Lucas, e vou conseguir atingir meus 30%. Isso é só um exemplo. Existem outras transferências, como a própria Fronius, que tem uma patente do Cold Metal Transfer. Cara, esse Cold Metal Transfer, eu vou estar conhecendo até essa transferência daqui uns dias, que eu estou esperando um amigo me apresentar, que é o pessoal da Fronius, que eu tenho uma curiosidade muito grande de conhecer. Você solda em MIG Brazing com eles, com o processo MIG Brazing, de novo MIG, né? Não é? E eles conseguem soldar alumínio com galvanizado. Cara, você já pensou nisso? Mas eu não sei nem para onde tá doido. Até pouco tempo ninguém achava que isso era possível. Até hoje eu uso essa lógica que não é possível soldar. Então, e eles fazem e provam para você, entendeu? Não, eles são especialistas na indústria automotiva, né? Automobilística, eles dominam o assunto. E tem muitas ligas que eles acabam fazendo dessa forma. Então, é uma patente deles. Esse Cold Metal Transfer, ele além da transferência elétrica, que tem o software, ele precisa também de uma tocha, como se fosse uma tocha push-pull, porque ela precisa de um contato mecânico, que precisa impulsionar essa gota. Então, não é só o software, tem mais um acessório, que é a tocha. E já outros fabricantes criaram, por exemplo, como Visual Up, a Cheia criou um software novo. Você já tentou soldar uma vertical ascendente em inox no processo MIG? Já, e não é fácil. Não é fácil. Escorre pra caramba, né? Isso. Em eletrodo é impossível, né? Só vai no pinga-pinga, né? Isso. Na MAG não, na MAG é possível e a gente consegue acabamentos inacreditáveis, mas a MIG inox realmente não é tão fácil. Isso. Exatamente. É praticamente quase impossível. Então, umas transferências que o pessoal criaram se chamam Vision Up. É um software que a Cheia criou. Aí tem vários outros fabricantes que já criaram também softwares parecidos, que você não precisa fazer um movimento de oscilação para fazer uma vertical. Você está subindo em linha reta, a máquina ela impulsiona a gota e para, como se fosse um impulsado duplo subindo, mas sem escorrer a solda. Então isso são as novas transferências. Então esses novos softwares que estão vindo é para ajudar a gente na aplicação do trabalho. Entendeu? Não, no seu dia a dia, na sua solda do dia a dia. Tecnologia, isso é mais bacana. Toda tecnologia ela vem para ajudar o soldador. Infelizmente, alguns acham que vem para roubar, né? Por exemplo, o robô está sendo introduzido hoje na indústria e muita gente acha que está vindo para roubar
a vaga dos soldadores. E não é bem isso, né? Antigamente, cabe a gente estar se qualificando para tentar se adaptar a essas novas mudanças. E é impossível evitar a mudança. Ela está vindo, a gente já está aí, a indústria 4.0 já está aí, né? E a gente tem que se adaptar. Então, assim, se eu trabalhava com solda e o robô veio para melhorar a vida do soldador, porque agora não é mais eu que vou estar me queimando lá, e sim um robô que vai estar executando, então isso é bom para mim, né? Você pode ter certeza, quem solda gosta de soldar, né? Mas é aquela coisa, ninguém gosta de estar se queimando, de estar tendo acesso ali com a radiação. É algo que acontece porque, infelizmente, faz parte do processo. Então, essas tecnologias elas vêm justamente para facilitar, né? Qualquer tecnologia. Não, e pegando o gancho aí do 4.0, eu até fiz um curso, tá? Esse ano de robótica, para programar robô. Fiz lá na Yashikawa, na Motoman. Eu vi. Então, inclusive, até o meu professor Flávio, ele me visitou esse final de semana e tal, foi lá conhecer a empresa, porque ele falou, eu entendo de programação, de software, de programar o deslocamento do robô, mas de solda, cara, eu não entendo nada. Então aí... A gente consegue juntar, né? Tô vendo aqui o Leandro Guion, que estava lá com o professor Flávio, acenando aqui, e estava aí junto com eles aí esses dias. E a gente sabe que a indústria 4.0, então hoje todos os fabricantes estão monitorando e gerenciando as soldas. Mas a gente tem que entender um pouco dessa diferença. Porque monitorar são alguns aplicativos que alguns fabricantes já vendem para vocês ou para nós, onde você vai ter algumas informações básicas, tipo tensão, corrente, quanto o cara gastou de arame, de repente quanto gastou de gás, né? Se a máquina estava soldando ou estava parada. Enfim. A intenção não é ver se o soldador está soldando ou não, porque muitos têm medo de o cara vai ficar me monitorando agora e vai achar que eu não estou produzindo. Não é isso, né? É tentar melhorar o processo. Brother, né? Porque o que a gente tem que entender é que às vezes você não está produzindo porque, de certa forma, o equipamento não está te dando um suporte ou a máquina está desregulada. Então, isso a gente vai conseguir fazer através de aplicativos, né? Agora você consegue receber todos esses dados e poder transformar isso em resultado. Não, e outro gancho aí, né, o Lucas? É a quarta evolução tecnológica. Nós estamos passando por isso, cara. 4.0. Queira ou não, tá na vez. Entendeu ou não? 3.0 já foi, né? Do jeito que já teve as outras evoluções. Então, esse monitoramento ou gerenciamento que o soldador fica preocupado, que ele vai ser monitorado, eu vou dar um exemplo um pouco diferente. Vamos imaginar que a gente tem 10 soldadores, ok? O instrutor Lucas e o instrutor Eros. Eles que vão ser os responsáveis para dar o treinamento para essa equipe. Aí o dono da empresa, ele vai dar o treinamento para os 10 caras? A pergunta é essa. Vai. Sem o 4.0, ele vai contratar e faria lá um período da manhã o Eros pega 5 e à tarde o Lucas pega 5, um exemplo. Agora vamos imaginar que a gente está monitorando ou gerenciando esses 10 caras. E a gente estipulou lá uma sequência de soldagem que tem que ser feito 10 cordões, são uma sequência. Aí desses 10, nós percebemos que tem 4 soldadores que em vez de aplicar 10 cordões, eles, para conseguirem terminar o mesmo trabalho, eles fazem 14. Nós identificamos que basta contratar só o Lucas ou o Eros para um período. E o dono da empresa vai investir só naqueles que realmente estão precisando. Isso é um gargalo. Então, esse gerenciamento ou monitoramento, ele serve de apontar aonde são as diretrizes, as premissas essenciais para você realmente estar melhorando a aplicação dentro da sua fábrica. Olha só que interessante. Né? E o cara acha que está monitorando ele. Não. Pô, cara, você vai ser privilegiado. Você vai receber o treinamento e os outros não. Entendeu? Não, porque a empresa às vezes vai dispor de um valor X, ela vai dispor de um valor Y. E vai, de repente, dar para esses 6 soldadores um treinamento de upgrade.
Não um treinamento como seria para resolver o problema, um treinamento para melhorar a eficiência, né? Então, você dá diretrizes diferentes. Tudo porque você está sendo monitorado ou gerenciado. Vou até explicar essa questão de gerenciamento bem rapidinho. O gerenciamento é mais ou menos o seguinte, vamos falar de novo das 10 soldas, né? Aí o soldador pega e tem uma solda A, B, C e assim por diante. Aí ele olha para frente da peça e em vez dele fazer a A, que seria a primeira, ele fala, vou soldar a B. Ah, por quê? Porque está na minha frente, está mais fácil, eu estou desse lado aqui. E aí o cara solda a B e não a A. Quando a máquina está sendo gerenciada, não monitorada, o que o gerenciamento faz? A gente dá ranges para o equipamento para ver se ele bloqueia, porque ele fez uma sequência inadequada, ou chama um supervisor, deixa passar e aponta aonde ele fez a sequência errada. Como é que a gente consegue determinar isso? Por exemplo, se no cordão A eu faria um cordão que não era um cordão, era um ponto de solda. E o B era um cordão realmente de 3 centímetros. Então, na hora que o cara fez os 3 centímetros, a máquina entendeu e mandou o sinal que não deu o ponto. Primeiro ele tinha que pontear a peça para travar. Então, aí a máquina bloqueia, chamando o supervisor. Então, isso é gerenciamento. Então, hoje os fabricantes, eles vendem 2 pacotes. Ele vende pacote para você monitorar e vende pacote para você gerenciar. Eu acho que foi bem tranquilo o entendimento aí. Isso, com certeza. Deixa eu só... E assim, Eros, eu sou meio suspeito de falar sobre o processo Big Mag, porque, cara, eu não vou mentir para você não. É o meu processo preferido. Muita gente prefere soldar TIG, né, porque não tem respingo, é uma solda limpa. Mas, cara, eu sou fã desse processo, sou migueira. Porque... É 2, hein? Eu também sou, hein? E assim, cara, a gente tem muita possibilidade, é produção, um processo muito versátil, né? E, por exemplo, todo mundo sabe que quando você vai aprender a soldar, o primeiro processo que a gente começa é o eletrodo revestido. E o maior problema para o eletrodo revestido é o quê? A abertura do arco elétrico. Você passa um bom tempo apanhando ali até aprender a abrir o ar. Então, na MIG Mag não existe isso. Você é muito rápido a forma de ponteamento e montagem das peças. Então, isso agiliza muito o processo, né? Tanto da montagem quanto da soldagem. A gente consegue jogar essas transferências que você falou aí, né? Que, inclusive, existem as transferências, né? Que é a curto-circuito, spray, globular. São parâmetros que, dependendo da aplicação ou do posição, o processo, a gente pode configurar. Então, sei lá, tem um material aqui de grande espessura ou tem ou fino, você consegue configurar a máquina para trabalhar. E assim, cara, você consegue aumentar a velocidade do arame e a tensão a um ponto que você joga a produção lá para cima, né? Então, assim, eu sou, por exemplo, lá na minha oficina, é até algo engraçado, porque pouca gente usa eletrodo. Ou é MIG Mag, ou é TIG, entendeu? Porque o que é que acontece? Eu tenho muitos eletrodos lá, mas você perde muito tempo, entendeu, cara? É desperdício de material, porque o eletrodo revestido ali, quando chega um certo ponto, você não vai conseguir aproveitar e aquilo você vai ter que jogar fora. Né? A MIG Mag não. Tem muita gente que diz, mas eu devo investir no MIG Mag, é um maquinário caro. Hoje em dia eu vejo que tem, né, desde máquinas a mais baratas a máquinas tops, como eu já trabalhei com máquinas de 100 mil reais, cara, que eu acredito que hoje já deve ter, hoje em dia eu acho que já deve ter máquinas até mais caras do que isso. Tem. E eu sei que eu já vi você brincando com... Tem. Então, assim, máquinas mais baratas que, dependendo da aplicação, eu quero para montar um portão, eu quero uma máquina para fazer estruturas leves, né? Ou quero uma máquina para estruturas pesadas. Tem máquinas também, só que quanto maior, né, eu quero um material eu quero uma máquina para o serviço de certas exigências aqui, tipo soldar um navio, escambau. Isso aí acaba deixando a máquina mais cara, mas para coisas mais simples, cara, você consegue um investimento menor e conseguir
ter produtividade dentro da sua empresa, né? Sem contar esses desperdícios que você acaba evitando, né? Ah, não, mas eu vou ter que gastar com gás, eu vou gastar com arame. Cara, pode ter certeza que mesmo você tendo esse custo com arame e gás, sai barato, bem mais em conta do que você utilizar o processo de eletrodo revestido. Não é que você vai, né? Não quer dizer que eu não vou ter eletrodo revestido na minha oficina. Claro que você tem. É uma possibilidade de você ter, até porque tem algumas coisas que a gente não consegue, seu amigo Mark. Lá na minha oficina eu trabalho muito com ferro fundido e sempre a minha opção é o eletrodo revestido. É claro que existem, por exemplo, hoje arames para soldar também o ferro fundido, porém eu não consigo achar com facilidade. Então, assim, o eletrodo ele ainda é possível utilizar principalmente para esse tipo de material que a gente às vezes não consegue com esses processos. Não é isso? Com certeza. Não, e pegando um gancho aí no ferro fundido, você vai usar a liga de níquel. Isso. E é caro, meu. Você vai comprar o eletrodo, 15 quilos, tá? O eletrodo e o... Tanto o eletrodo já é caro. O eletrodo já é caro. Você vai ter que comprar imagina 15. Arame. Não, e um detalhe, vai trabalhar com argônio puro, tá? É verdade. Então assim, eu vejo que o processo MIG ele me ajuda muito em vários aspectos, né? Então, diariamente a gente está fazendo soldas de alumínio, inox, as carbono, tudo na MIG. E a TIG. A TIG é quando a gente quer dar um acabamento mais excepcional, né? Encantar o cliente, mas a parte da MIG em si, cara, ela não tem o que falar, não. E em aço carbono é minha praia. Então, é onde eu realmente... minha maior experiência é isso. Isso tanto para enraizar, quanto fazer acabamentos, né? Eu tenho... Todo esse meu tempo que eu passei no Senai, eu passei muito tempo trabalhando nesses processos, né? O eletrodo revestido, o MAG, o arame tubular e o TIG. Então, TIG e a TIG em alumínio e inox também, né? Então, legal. É isso, cara. Não, e o mais interessante, você falando desse gancho aí do processo MIG, você sabe que dá para soldar CC, não só CV? Isso aí é uma das coisas que muita gente acha, não, eu tenho uma máquina aqui que ela é CC, e aí? A gente consegue adaptar ela para soldar MIG? Isso. Só para você ter ideia, eu era da turma que falava que não prestava você pegar uma máquina de eletrodo revestido e soldar ela em arame. Eu falava, cara, não funciona, é ruim, hoje eu mordo a língua, né? Funciona bem. Até porque muito bacana. Você consegue dar uma barateada, né? Uma máquina que completa. Você falou, em baratear o seu custo. Então aí eu estou falando como um consultor. Imagina aquela tua máquina de 400 amperes de eletrodo revestida que você não quer mais usar o eletrodo, como você disse, o custo é caro. E quero pegar essa mesma fonte, que é uma fonte boa, e fazer dela uma MIG. Dá para fazer, pessoal. Como? Você teria que comprar alguns cabeçotes, e esses cabeçotes poderiam ser da Miller ou da Lincoln. Vou até pegar aqui uma imagem dele, enquanto eu procuro aqui, e eu vou falando. Pessoal, é bem bacana. Pessoal, pega essa dica, hein? Porque, é muito caro, às vezes, você comprar uma máquina boa hoje, porque a fonte em si, ela é muito cara. E você esses pega cabeçotes aqui, que é aquelas maletinhas, né? Isso, são switch case. Se for da Lincoln, é a mesma coisa, funciona da mesma situação. Eles chamam esses cabeçotes de voltage sense. O que é voltage sense? Então vamos imaginar o seguinte, você tem o teu retificador, e seu retificador ou uma inversora boa, uma inversora de 280 amperes, 300, enfim, o que você tiver disponível. A tensão dessa máquina, ela vai ser geralmente de 60 até 90 volts, em vazio. Se você colocar o teu alicate lá, ouvir a potência da máquina, vai ser isso. Esses cabeçotes, eles trabalham com 12 volts. Então, quando você energizar o positivo, que seria o seu porta-eletrodo, você vai energizar o seu cabeçote, e você pegar o terra do cabeçote e colocar no negativo, onde você está o terra da peça, ele vai entender que está mandando 12 volts para o cabeçote, e o cabeçote liga.
Quando o cabeçote liga, você pode soldar, só que aí tem um detalhe. Você apanha pra caramba até dominar o processo. Por quê? Porque quando é uma MIG convencional, o processo ele é de tensão constante. Então, toda vez que você está regulando a tensão. E a tensão está estabilizada lá, 20 volts, 18 volts, 28 volts, enfim. Agora lá, quando você energizou o seu cabeçote, a tensão é 90, é 60. Cadê a tensão baixa? Não existe. Então, se o cara é um migueiro igual o Lucas, por exemplo, um cara que solda arame, você não pode variar muito o seu stick out. Se você variar, a máquina fica louca. Porque ela não consegue estabilizar a tensão. O stick out, pessoal, é a distância ali do bocal, né, para a peça. Né, porque tem, dependendo do seu movimento, né, eu vou fazer um movimento, né, o tecimento horizontal. E tem gente que não tem essa habilidade de manter um stick out, né, ele constante. E quando você faz essa alteração, isso acaba trazendo problemas, né, não é? Isso aí. Porque a tensão ela não é mais constante. Então você não está soldando com 20 volts, você está soldando com 90. Isso. Né? E o mais bacana de tudo é que quando você começa a dominar o assunto, só para vocês terem ideia, pessoal, se alguém entrar lá nos meus destaques, lá da Nespé Soldagem, a gente está soldando a 25 metros de altura em alumínio em máquina CC, cara. Eu vi lá, estou acompanhando. E aí a galera fica de cara. Até meu amigo Rock, que é da ITW da Miller, eu falei assim, aprendi com os melhores. Ele falou, não, Eras, você é um ponto fora da curva, cara, porque você faz... Não, eu aprendi a técnica com eles, eu só melhorei, você entendeu? Não. Entendi. Dominei o assunto. Então, o bacana é isso. Você tem, às vezes, um equipamento que está ali encostado e que a gente também tem que estar com aquela consciência, porque máquina de solda, cara, você joga fora onde? Né, Lucas? Como é que você joga fora? Já dá o descarte do material de solda é difícil. Uma máquina de solda, você vai fazer o quê com a máquina? Né? Não, e às vezes você tem uma retificadora, uma máquina ali grande que você não pensa mais em utilizar, é uma opção, né? De repente você está... Só para você ter ideia disso tudo, às vezes você não vai conseguir acertar a questão do arame. Porque a velocidade desses cabeçotes eles já estão em polegada. Então eles não vão estar em metros por minuto, que é normalmente uma MIG no Brasil a gente usa, né, com mais frequência na Europa. Isso. E lá vai estar em IPM, então vai aparecer um número lá assim, 300, 351. O cara fala que loucura é essa, né? O cara fica meio doido, né? Só que se você começar a pegar todas as máquinas de solda, eu soldei com um retificador Bambose, eu soldei com inversora Miller, com inversora Cheia, enfim, fiz uma salada. Fui pegando as inversoras para achar a curva ideal que eu queria lá para soldar o alumínio. E a melhor que deu foi num programa para soldar eletrodo celulose, pra você ter ideia, cara. Nada a ver, você entendeu ou não? Mas vai testando e bateu. Você vai testando, porque não existe uma regra, você entendeu? Não, você que tem que ver e criar a solução. Não, e assim, interessante, Eros, que às vezes de uma máquina para outra, isso muda, né? Por exemplo, nas máquinas para soldagem de alumínio na TIG, você tem algumas máquinas que você tem as ondas, né? Que você pode escolher a quadrada, triangular, senoidal. Isso. E às vezes você pega uma máquina que não, o ideal é você trabalhar com a quadrada, só que a quadrada não bate. Aí você coloca uma senoidal lá e fica mil maravilhas, sabe? Já com outras não funciona tão bem. Então, assim, às vezes é bom da pessoa testar as funções dela, né? Tem que testar sempre, Lucas. E o mais importante, que às vezes você quer começar. Então, digamos que você comprou esse cabeçote aí da Miller, ligou para o pessoal, ou da Lincoln mesmo, e comprou. E aí você não está conseguindo regular a máquina, porque você vai soldar tanto com arame autoprotegido ou com arame com gás. Você pode usar o processo com arame 70S6 normalzinho, ok. Entendido ou não? Entendi. Só que tem um detalhe, você não sabe como colocar a velocidade de arame. Cara, é um negócio estranho, porque a velocidade de arame, ela não é um ajuste tão delicado, igual a gente faz. Não é fino, né? Não. É meio grosseirão mesmo. O número tem que bater, sabe como? Tipo, uma matemática meio exata. Se não for naquele número, não vai soldar, cara. Então aí você pode pegar alguns datasheets
tem alguns fabricantes que eles já dão lá a distância do bico-peça, o comprimento do stick-out ideal em relação ao arame. E também a velocidade que você mais ou menos vai usar. Então, a partir dali, o cara consegue dar um início no trabalho, cara. Até fazer um desafio para você, cara. Por que numa hora você não solda aí para você depois falar sobre esse assunto para nós? Vou fazer um testezinho, vou mandar um vídeo. Olha aí, Deros, estou fazendo um teste também aqui, ó. Cara, manda aí para a galera toda um desafio. Quem, né? Pessoal aí que de repente gostou da ideia, quiser marcar o Eros, né, para a gente estar discutindo isso aí, é uma ideia legal, né? E de certa forma tira até aquela questão de o equipamento é muito caro. Cara, se você pegar um cabeçote, muitas vezes, um cabeçote desse aí, ele não chega a ser tão caro assim pela qualidade que é, entendeu? É caro se você pegar esse cabeçote com a fonte dele completa, e fica caro. Né? Então, isso é uma ideia... Eu acho que muitos fabricantes vão ficar com raiva de você por a gente estar dando essa dica, hein? Eu tô vendo aqui o Júnior da Soldap, que é um amigo meu lá do Rio Grande do Sul, de Caxias. Ele falou, datasheet é vida, com certeza, cara. Porque se você não seguir as recomendações do fabricante, dá um tiro no escuro, entendeu? Não? Você tem que ir, pelo menos, por uma referência, né? Começar por uma ideia. Então, aquele que não entende nada tem que realmente começar por aí, lendo as informações. É verdade. E, assim, essas lives, o legal é isso, né, cara? Que tem muita gente... aprendendo com os assuntos que vêm sendo discutidos. Aqui é uma troca de experiência, né? Então eu falo um pouco sobre o que eu conheço, você também, e a gente acaba aprendendo junto, ensinando para a turma que está realmente acompanhando. Eu acho que é isso. Eu vejo que tem um pessoal aí que tá fazendo uns comentários, o pessoal tem alguma pergunta, algo que de repente a gente possa estar respondendo. A gente o Leandro já falando de colocar os engenheiros para trabalhar. Vou colocar ele para soltar. Pode ficar tranquilo. Viu, Leandro? Mas tem muito engenheiro que gosta, hein? Eu conheço alguns engenheiros que gostam. Não, mas esse gosta. Né? Esse gosta. Pois é, pessoal. E assim, eu ia até falar um pouco também sobre algumas funções, né? A gente ficou a comentar dessas máquinas que acabam ajudando muito no processo. Por exemplo, o processo Mig-Mag hoje tem muita gente que acha que é só velocidade de arame e tensão, e acabou. Sendo que às vezes você chega... Cara, eu já presenciei alguns momentos que eu chego dentro da empresa e o cara tá soldando lá com a indutância lá em cima, tipo assim, muito respingo, sabe? E eu, puta merda, cara, e agora? Aí você vai olhar, o cara tá usando a indutância totalmente errada. Você chega lá, ou troca um plug, ou deixa a indutância 80%, 100% ali, que o cara diz, rapaz, foi o que você fez com a máquina, né? Então, assim, que é uma função que ajuda muito nessa questão de limpeza, né? Eu lembro que eu lembro quando, na época era você e tinha outro rapaz, um cabelo grande da Tchê, que eu participei de uma feira que ele estava com a máquina da Tchê lá, cara, que ele disse, eu vou colocar ela em indutância 100% aqui e eu vou fazer um desafio. Quando terminar, eu quero que você ache um respingo em cima da peça. Cara, não ficava um respingo. Zero isso respingo, mesmo. Cara. E, cara, isso em 2013, 2012, eu acho. Não, até menos, 2010. E eles diziam, já tem máquina aqui que tote. E eu ficava, é uma das máquinas que eu vou ser bem sincero, uma das melhores máquinas que eu já soldei foi a Tchê. Infelizmente, ela não tem mais a sede aqui no Brasil. Eu também sou suspeito para falar. Eu gosto bastante da máquina. Eu vi até que o Daniel da Fronius entrou aí. E eu estou esperando ele levar a máquina da Fronius para a gente conhecer o Cold Metal Transfer lá. Inclusive, é uma das eu já trabalhei com ESAB, Lincoln, Miller, Eutetic, até anotei aqui, a Kemp, eu já trabalhei, tem até uma Kemp dentro da minha oficina. Assim, são máquinas excepcionais, mas uma das que eu nunca trabalhei foi a Fronius. Isso até porque eu sempre trabalhei, meu meio sempre foi a Olimpíada, né? Eu sempre passei meu tempo treinando alunos. Então sempre a gente pegava aquelas máquinas que estavam na fase de treinamento. A competição, a World Skills vai ser Lincoln, a gente trabalha com Lincoln. A etapa nacional vai ser ESAB, a gente tinha que trabalhar com ESAB. Então, assim, minha experiência era muito de acordo com o que a competição ela ia disponibilizar, né? Os patrocinadores, e a gente seguia, porque era melhor a gente trabalhar já com a máquina que, de repente, a gente ia trabalhar na competição, né?
Então, assim, a Fronius eu vejo muita gente falar bem, mas é uma das que eu não tenho prática, não conhecia ainda, cara. Quem sabe a gente não dá um gancho aí, o Daniel tá aí assistindo a live, não te faz uma visita aí, né, meu? No futuro, né? Exatamente. A minha empresário agora, né, meu? Agora você compra máquinas. É verdade. Porque, assim, a minha maior experiência foi com a Lincoln, né? Porque, normalmente... a Lincoln, excelente equipamento também. A Lincoln, ela é patrocinadora global da WorldSkills, então sempre a gente fazia um trabalho em cima da Lincoln. Então foi onde eu consegui a maior prática. Inclusive em 2015 eu participei da competição como Workshop Manager, né? Eu fiquei responsável de organizar o evento aqui no Brasil. Foi até quando nosso aluno foi campeão mundial. E a gente recebeu, que eu não me engano, acho que foi uns 30, 40 equipamentos daquele completaço, sabe? Com cabeçote duplo, que não mandou um pra casa aqui, né? Manda um pra mim. Caramba! Não, e voltou tudo, bicho. Mas é equipamento de 100 mil, sabe? Com cabeçote, né, dupla alimentação de arame, com fonte ACDC, entendeu? Cara, máquina top, aquela Power Wave. Então, assim, antigamente a gente trabalhava com 2 máquinas, né, na competição. Era uma máquina ACDC, né, para soldagem TIG eletrodo, e uma para soldagem MIG-MAG, né, arame tubular também. E nas últimas competições não, eles já começaram a trabalhar com as máquinas ela mais completona. Porém, a gente tinha um probleminha que a gente não conseguia ajustar alguns parâmetros como a gente conseguia numa máquina separadamente, né? Ela não tinha ajuste, por exemplo, de frequência, né, o balanço, essas coisas, era tudo meio que de fábrica, algo bem cru. Isso, basicão mesmo. Eu sei. Não é que você não consiga fazer uma boa solda, até porque na competição lá, independente se vai ser essa máquina ou não, os caras fazem absurdo. Os caras fazem absurdo. Mas aí é aquela coisa, quando você tem outras funções, né, que te ajudem, isso facilita bastante, né? Tem funções que vão ajudar na limpeza, na penetração, né, na largura do cordão, na questão do aspecto, né, o tipo de onda que você quer trabalhar. E isso aí não necessariamente você vai trabalhar especificamente um parâmetro apenas, né? Então isso aí fica livre para qualquer um colocar o parâmetro que bem entender. Então, assim, foi a minha maior experiência foi com a Lincoln. Gosto muito da máquina, mas eu sei que tem muitas outras máquinas, né? A Miller também tem um maquinário que dispensa comentário, né? Sim. Entre outros. Exab também. Todos esses fabricantes, a própria Exab também tem linhas de máquinas de alta tecnologia. Todos eles são high performance, como eu falo, entendeu? Olha aí, ó, o Marcelo Pavanello disse que ficou lá no Senai de Osasco. Essas coisas só ficam lá em São Paulo. Você aproveitou, Marcelo? Ele aproveitou bastante soldar com a máquina ou não? Não chega aqui no Rio Grande do Norte, não, cara. O Marcelo. Marcelo, eu tive o prazer de conhecer ele. O Frazão aí. Frazão também é parceiro. Bem bacana. Ah, é? Frazão é o professor do Rio também. Muito parceiro. Isso. Ah, legal. É que às vezes Marcelo trocou alguns professores, aí eu não lembro de todos, né? Mas você, com certeza, lembra muito mais do que eu, né? Isso. Mas o Marcelo eu lembro bem, ele foi num treinamento da TCHEA, que a gente fez um treinamento para todos os instrutores, e se eu não me engano, acho que foi só do estado de São Paulo. E, cara, ele foi num lugar assim que era no Broa, era uma represa, foi um negócio bem chique lá, se demos bem. Entendeu? Não. Vimos um monte de solda, mas comemos bem, bebemos bem, foi bem bacana o evento. O que é que você acha? Esses caras do Senai de São Paulo não saem de Senai nunca. O Senai é o Senai. Não, mas brincadeiras à parte, é um Senai respeitado mesmo. Com certeza. Pois é isso. Acontece muita coisa, né, meu? Exatamente. Acontece muita coisa no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, o PIB brasileiro o PIB deles é fora do comum, né, meu? Sem comentários, né? Então, é o que acontece. O Jefferson aí de Minas também. Abraço aí, Jefferson. O Jefferson é um cara que conhece bastante a Miller. Você conheceu o Jefferson, Emerson? Eu conheci, sim. Eu lembro dele. Eu lembro dele, sim, de vários eventos, mas não tive oportunidade de conversar muitas vezes com ele, não. Mas se eu bater
de frente com ele, assim, eu lembro com certeza a fisionomia dele. Até fiquei sabendo que lá em Minas Gerais fizeram uma compra grande de Miller, né? De equipamentos. Não, e aqui, eu lembro que quando a gente tava chegando às competições, teve uma época que o Senai daqui de Mossoró ia fazer uma compra e ia encher o laboratório de máquinas Miller. Cara, aquilo ali, quando eu fiquei sabendo, meus olhos brilharam, sabe? Uhum. Só que bateu uma crise que dispensaram toda a compra e foi frustração total. Mas é isso, cara. Ô Eros, o nosso tempo já está aqui acabando, a gente já está no final. E queria só, né, fazer um fechamento aqui, né? Beleza. Agradecer a você e a toda a galera que realmente se fez presente. Agradeço a todos, né? Eu tenho meus conhecimentos, você também, e o pessoal realmente fez valer a pena. Apesar de hoje, né, a gente tinha um receio de ser o dia de soldador, tem vários eventos, várias lives. E um detalhe, tudo caseirinho, né? Como eu falei. Isso, cara, exatamente. Primeira viagem. Até porque a gente correria total no dia a dia, né? Tem hora que a gente só não falta. Eu estava vendo, hoje praticamente a gente veio se falar, ia ter a live agora, no final já próximo da live, né? Eu dizendo, cara, a gente ainda não falou nada e sem saber, né? Há pouco tempo eu estava abrindo o ao vivo lá no meu perfil pessoal para ver se eu testava, porque eu não sabia, não tinha contato com essas tecnologias. Então, vai ficando como experiência para a gente até melhorar nas próximas, né? Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, né? E deixa os comentários aí, eu vou deixar essa live, né, gravada aí no IGTV. De repente, outros assuntos que a gente possa tratar em novas lives, a gente vai tentar tornar isso aqui, né, comum. Diretamente o Eros, a gente vai tentar fazer outros momentos, né? Falando sobre outros processos. Outros assuntos. Exatamente. E eu agradeço a presença do Eros, né, como pessoa, por ter aceitado o meu convite. Eu pensei nele porque ele é um cara que... Aqui e acolá eu me via em algum problema que e agora, o que é que eu faço? Aí lá vai eu ligar para Eros, estou com um problema assim, assado. Esses problemas de competição, a gente tem muita experiência com competições. Porém, é aquela coisa, a gente nunca sabe de tudo, né? E acaba que essas experiências acabam tornando bem legais, né? Uma troca de experiência. Então, agradeço a todo mundo que participou aí do evento. Né? E é isso. Tem algo a falar, Eros? Tenho sim, eu agradeço a todos, eu agradeço principalmente o seu convite e que a gente torne isso mais rotineiro. Foi bom o papo, adorei. Exatamente. Foi muito legal. Vi muitas pessoas que entraram aí que falei, poxa, a galera não deu nem para responder. Mas fica a primeira live, próxima, né?